Olá, colegas, hoje eu estou com bastante tempo para debater com vocês e surgiu aqui uma temática que eu já tenho debatido em várias cidades do Brasil, onde eu tenho ministrado vários cursos, serviço social na educação, serviço social sócio-jurídico, estudo laudo e parecer social, gestão de projetos sociais, entre outros, muitos. Então, uma temática que tem sempre sido trazida à tona é a questão do estágio supervisionado. Muitos colegas que estão estudando em instituições privadas e também públicas estão tendo dificuldade para encontrar plano de estágio. E a resistência se dá em função. Já conversei com vários assistentes sociais de várias partes do Brasil. Essa recusa por parte do profissional de serviço social em oferecer campo de estágio, ela tem uma parte no que diz respeito ao projeto ético-político e ao código de ética, e uma certa falta de ética, mas também tem um lado que se explica o aborrecimento causado em muitos campos de estágio pelo Brasil afora. Veja bem o que acontece. Quando um assistente social assume 3 pessoas, que é o direito que ele tem, ou uma que seja, que dentro de um campo de estágio, ele assume uma enorme responsabilidade. Ele está assumindo uma pessoa em processo de formação profissional que pode vir a cometer muitos erros dentro do campo de estágio. É trabalho do assistente social no campo de estágio oferecer orientação àquele estudante no que diz respeito ao campo de atuação no estágio em que ele está lotado, e não em relação às outras matérias que ele deveria ter aprendido na faculdade. Infelizmente, a maioria dos estagiários que estão indo hoje para o campo de estágio estão indo de forma muito precarizada, sem saber nada de serviço social, nada de assistência social, de modo que o supervisor de campo acaba tendo que ser o supervisor de campo e profissional em matéria de serviço, e professor em matéria de serviço social, visto que a pessoa não sabe o que é a expressão da questão social, não sabe o que é materialismo histórico dialético, o que é pragmatismo, não sabe o que é neutralidade, não sabe o que é empirismo, não sabe o que é SUAS, não sabe o que é LOAS, não sabe o que é um estudo social, não sabe o que é um laudo social, um parecer social, enfim, não sabe nada. Então vai para o campo de estágio sem saber nada. E aí o profissional que está no campo de estágio acaba tendo que assumir 2 funções, a função de supervisor de campo e de professor, porque vai ter que ensinar todas as outras matérias que o sujeito deveria ter aprendido já na faculdade. Então acaba ficando muito pesado. Esse é o ponto. O outro ponto diz respeito às questões muito particulares da ideologia pessoal, que no ensino precarizado não tem sido suficiente para que o estagiário compreenda qual é o projeto ético-político do serviço social. Então ele vai para o campo de estágio cheio de preconceito, cheio de tabu, cheio de religiosidade, cheio de cultura popular, de senso comum, e quer aplicar toda essa religiosidade, todo esse tabu, todos esses conceitos errados da vida comum num campo científico, numa instituição pública. Quer expulsar demônio, quer fazer cura gay, quer... Enfim, coisas que eu já falei no outro vídeo aqui. Barbaridades as mais absurdas. Então, em função disso, os profissionais estão se recusando a aceitar estagiário. E mais, e essa é a outra parte que é mais importante. Enquanto a educação, como dever do Estado e direito do cidadão pública, seria correto, de acordo com o projeto ético-político, então oferecer o campo de estágio gratuito, certo? Ok, até aí tudo bem. Mas como a educação foi privatizada, ela se transformou numa mercadoria e está no setor privado, enriquecendo pessoas, se tornou um instrumento de acumulação capitalista, ou seja, o aluno que estuda paga para estudar. Então subentende-se que quando o assistente social oferece esse estágio gratuito, ele está contribuindo para a acumulação capitalista dessa empresa privada, trabalhando de forma gratuita. Isso é precarização do trabalho profissional, beira a escravidão, beira o escravagismo, de modo que, se a educação for gratuita, sou favorável a oferecer o campo de estágio gratuito e alocar até 3 estagiários de acordo com as 30 horas que eu tenho direito e 10 por estagiário. Porém, na perspectiva de que a educação seja paga, ou seja, o aluno paga por mês para estudar,
ela se tornou uma mercadoria, um instrumento do capitalismo. Então eu, enquanto assistente social, não apoio mais o campo de estágio gratuito. Se a instituição privada recebe para ensinar o aluno e acumula em função disso, eu também, como assistente social, quero receber. Então estou elaborando essa proposta, esse projeto, estou trazendo a público a minha opinião, porque acredito que o Cefes deva debater isso muito em breve, já que temos que ser supervisor de campo, supervisor acadêmico e também professor de um aluno mal formado, mal qualificado, que veio deformado de um ensino deficiente e precarizado, temos então que receber, já que a instituição pública receba. E mais, não queremos que essa pecúnia, esse valor pecuniário recaia sobre o aluno, mas sobre a instituição que já recebe. Obviamente que a longo prazo a instituição vai acabar repassando para o aluno através da mensalidade. Então, partindo do princípio de que não queremos que o serviço social seja precarizado, se torne um instrumento de exploração capitalista, eu proponho que a instituição pague para que o assistente social, um honorário que o Cefes deve estabelecer para que o assistente social ofereça o campo de estágio. Aí acredito que não vai faltar dificuldade, já que a resolução 533 não está sendo respeitada pelas instituições, o CRES não está fiscalizando as instituições, elas deveriam estar sendo multadas, não estão. Estava uma verdadeira baderna, uma verdadeira bagunça. Os assistentes sociais nos municípios onde tem polo dessas instituições também não estão fiscalizando. Então, já que está dessa forma, os assistentes sociais estão se recusando a aceitar estagiário em função disso. E eu estou também somando com eles. Essa exponenciação de faculdades à distância, que é uma proposta da evolução social, porque houve aí 3 coisas boas que aconteceram nessa década. E foi o Uber, o WhatsApp e a EAD. Eu acho que essas 3 propostas de relações sociais, de evolução da economia e da evolução própria da humanidade, são fantásticas, extraordinárias, não tem como acabar, não sou contra elas, muito pelo contrário, sou favorável a ela, só acho que precisa melhorar, principalmente no que diz respeito à EAD. Está muito ruim, precarizado, a qualidade muito ineficiente, principalmente no Brasil, onde o aluno foi ensinado, na educação infantil, educação básica e ensino médio, a ser um baú para receber o conhecimento. Não foi ensinado a pensar, ele recebe o que o professor repassa. Ele não foi ensinado a refletir, ele foi ensinado a passar numa prova. Tirou nota, tá bom, não importa se aprendeu ou não. Então aí ele vem para um EAD que é totalmente diferente, necessita de um sujeito autônomo, com a capacidade de pensar, de criticar a realidade, de resolver seus problemas por si próprio, de se administrar financeiramente, não sabe fazer isso, e a EAD acaba não cobrando isso, o que precariza a situação ainda mais. Então o quadro é alarmante, é preocupante, eu não estou mais recebendo estagiário nos campos que eu trabalho, a menos que a instituição estipule um honorário para que eu receba esse estagiário, já que eu vou ter que ser supervisor de campo e professor, visto que ele não aprendeu a maior parte das matérias que são necessárias para uma atuação, uma intervenção técnico-operativa no campo de estágio. Então, se é para mim dar aula, em vez de fazer supervisão, eu quero receber por isso, já que a instituição de ensino superior à distância recebe por isso. Se ela recebe, eu também tenho que receber. Não vou trabalhar de graça enquanto a instituição está lucrando às minhas custas. Então, essas são as propostas. Os cursos universitários só tem Karl Marx como carro-chefe das profissões. Ser contraditório a isso está na forca. Silvana, se você tem alguma coisa que ofereça ou conhece alguém que tem algum aporte teórico que ofereça explicações para as expressões da questão social, a construção das relações históricas, que não seja Karl Marx, pode elaborar um texto que eu vou postar aqui no grupo. Existe uma corrente weberiana de Max Weber que defende, mas já foi analisado amplamente durante muitos anos e não abarca, não responde todas as questões. Em muitos pontos é até preconceituosa e contraditória. Então, o pluralismo profissional existe para isso. Se você não concorda que o marxismo seja a teoria, o suporte teórico mais abrangente no que diz respeito à construção das relações sociais, é um direito seu. Agora, além de discordar, você precisa fundamentar uma outra possibilidade, porque eu só tenho esse pássaro aqui na mão, que é o marxismo. Eu não tenho mais nada. Se você tirar isso de mim,
eu fico sem instrumental teórico para operar no serviço social. Se você tem uma outra proposta, eu posso até usar a outra mão para segurar outra proposta e debater com você. Não tem. Apresentaram o Max Weber, a teoria weberiana, a gente já discutiu e já esgotou-se as possibilidades de discussão aí durante mais de 10 anos. Ela não contempla, não alcança, não completa as necessidades que os instrumentos do serviço social exigem, que o conhecimento do indivíduo, realidade, território, política pública e política como um todo exige. Acredito que não há necessidade da universidade utilizar só o Karl Marx, existem algumas coisas de outros escritores, tal como Max Weber, Gramsci e tantos outros que contribuem, mas a maioria deles são imitadores de Karl Marx. Então, quando você diz fulano, aí quando você vai ler fulano, você vai ver ele citando Karl Marx. Beltrano, aí quando você vai ver Beltrano, ele está citando Karl Marx. Então, deste modo, a gente está aberto à proposta, né? Você pode propor. Se existir, eu não conheço. Eu já estou no meu livro de número 6010, compêndio de leitura, e ainda não identifiquei. Mas quem sabe alguém do grupo já possua um aprofundamento de leitura mais do que eu. Né? Então, não sou contra, mas acho que às vezes o pessoal pega pesado demais. O fato, Silvano, da gente pegar pesado demais é em função dos próprios absurdos que a gente vê acontecer dentro do próprio serviço social. Por exemplo, quando um estagiário vai para um campo de estágio e, na ausência da supervisora de campo, faz oração pelas pessoas, orienta um homossexual a procurar uma igreja para se libertar, para se curar da homossexualidade. Então, em função, e aqui nessa página mesmo, tantas besteiras que a gente vê aqui direto, tanta bobagem a respeito de ação social, justiça social, a respeito dos mais diversos assuntos. Então, na academia é assim mesmo, se pega pesado em função da defesa de um aporte teórico. Nós temos um projeto ético-político, nós temos um código de ética, nós temos as diretrizes curriculares dessa profissão, que explica como é que essa profissão funciona. Acredito que quando a pessoa não concorda com esses princípios, por exemplo, analise os 11 princípios do Código de Ética e encontre um outro autor que não seja Karl Marx, que defenda os 11, que não entre em contradição com os 11. Max Weber defende 3 e entra em contradição com 9, com 8. Então, essas questões precisam ser analisadas. Ou nós temos ou não temos. E o que nós temos é Karl Marx. Enquanto alguém não oferecer outra coisa, e eu sempre nessa página, eu sempre digo, gente, leiam Heller, leiam Karl Marx, leiam Freud, leiam Paulo Freire, leiam, enfim, leiam. Essas profissionais que fazem orações, etc., só são da EAD, amiga. Pode ser que tenham da presencial. Eu não sei se tem, mas os casos que eu conheci, infelizmente, são de EAD. Eu sou de EAD, também me formei na EAD, defendo a EAD, sou um dos poucos profissionais mais conhecidos no Brasil aí, que defende EAD. Mas uma coisa é você defender EAD, outra coisa é você concordar com as coisas erradas que estão acontecendo. Não dá para concordar. Nós precisamos ser sujeitos críticos. Eu critico a EAD e ao mesmo tempo defendo a EAD. Eu sou o idealizador da campanha do combate ao preconceito EAD, como vocês sabem, e eu não concordo que o estagiário ou o aluno seja estereotipado, seja rotulado em função de ser EAD. Não concordo, mas a maior parte desses abusos tem acontecido, infelizmente, em alunos oriundos de EAD. Nós temos salas de aula no Brasil, EAD, que o aluno frequenta a aula uma vez por mês. Só tem aula uma vez por mês. Aí você me diga, como é que funciona isso? E aí a gente pergunta, será que essas pessoas estão acessando o ambiente virtual, estão fazendo as leituras necessárias lá? Nós temos faculdades no Brasil que estão usando as mesmas provas durante 5 anos seguidos. O aluno vai fazer a prova no polo, em casa ele pesquisa prova do assunto tal, e já vai com a cola prontinha para fazer a prova, porque ela já está na internet, tem 5 anos seguidos a mesma prova. Então como é que a gente não vai criticar? Tem que criticar agora. Isso é culpa do aluno EAD? Não, isso é culpa do CRES, do Cefes, do Estado, do MEC e dos assistentes sociais que não estão fazendo nada a respeito disso. O aluno não tem culpa.
Então, em função do tema escolhido para esse vídeo, é que a gente acabou alongando toda essa proposta de debate para entender. Eu também, Heloísa, fiz EAD, estudei muito, participei de muitos congressos, muitos simpósios, muitos fóruns e decidi que queria fazer diferença. E até hoje estou fazendo isso. Então, eu não uso esse chapéu da questão do preconceito EAD, mas a gente não pode deixar de criticar. Infelizmente está ruim, está precarizado. Eu tenho mais de 300, escute só para ver como é complicado, tenho mais de 300 pessoas reclamando que não estão conseguindo tirar a carteira profissional porque o estágio foi irregular, as matérias foram irregulares, o supervisor acadêmico morava em outro estado, nunca visitou o campo de estágio. Enfim, existe uma série de possibilidades que a gente precisa EAD, precisa criticar EAD. Parabéns aí a todos os alunos de EAD que estão aqui na página buscando conhecimento, né? Porque se vocês não tivessem atrás de conhecimento, vocês não estariam nem aqui, estavam dormindo, principalmente num domingo. Então, com certeza, essa crítica não cabe a vocês. Eu sempre deixo claro, não estou criticando o aluno EAD, estou criticando a própria EAD. O aluno EAD eu considero um sujeito de direito, precisa ser respeitado, precisa ser incluído, precisa ser orientado. Eu valorizo porque eu vim de lá, então eu sei como é que funciona. Agora, a despeito de tudo isso, a gente não pode deixar de ver o óbvio. E o óbvio é que a EAD está precarizada. Vocês estão comprando um produto, é uma mercadoria, a educação, vocês estão pagando por ela, precisa ter qualidade. O ensino de vocês precisa ser de qualidade. Eu não posso conceber um profissional de nível superior que vai à aula uma vez por mês. Não consigo entender isso. Já é complicado você pensar um que vai 4 ou 5 vezes por mês, que é aquele que vai uma vez por semana. E foi o que eu fiz. Que acho que se depender só disso é totalmente insuficiente. Você vai ter que ler muito e talvez o motivo de você estar aqui assistindo esse vídeo é exatamente por causa disso, porque você quer buscar mais, você quer conhecer mais, você quer crescer, você quer ampliar o seu horizonte, você quer ver as opções que você tem, quer saber que autores você pode ler. E eu vou fazer um vídeo para facilitar aqui para vocês, vou fazer um vídeo citando vários autores, principalmente os principais, estruturar aí um texto para vocês poderem se orientarem, para vocês construir um plano de estudo para suprir as necessidades. Então, que está relacionado com esse vídeo que eu já citei aqui, a resolução 533, o Código de Ética do Assistente Social, a Lei de Regulamentação da Profissão e as diretrizes curriculares do serviço social. Então a EAD veio para ficar, como o Uber, como o WhatsApp, veio para ficar. Não tem como dizer que não vai acontecer, já veio para ficar. Então o que acontece é o seguinte, as pessoas que fazem a diferença por uma decisão pessoal. Não importa se seja EAD ou presencial. É bom que fique claro aqui, toda vez que eu falo EAD ou qualquer crítica a EAD, parece que todo mundo já leva logo para o lado pessoal. E não é essa a intenção. A intenção é o entendimento de que não é o aluno que precisa ser julgado. Não é o aluno. É o sistema. É ele que precisa ser criticado. O aluno é um sujeito de direito. Ele tem esse direito, precisa gozar desse direito, desfrutar desse direito, sem nenhum tipo de preconceito. Eu também não sou contra a EAD, deixo bem claro aqui, não sou contra o aluno EAD, mas eu sou crítico do sistema EAD, porque ele precisa melhorar. Agora, não é o aluno que tem que pagar esse preço, não é o aluno que tem que ser estereotipado, rotulado e sofrer as consequências disso, ok? Muito obrigado por assistirem meu vídeo, eu volto daqui a pouco com outro assunto.